Nós vamos começar uma nova série hoje, irmãos, nas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Paulo escreveu 2 cartas a essa igreja. Provavelmente são uns dos escritos mais antigos do apóstolo Paulo, já você vai ter uma introdução acerca disso. Mas por que o pastor escolheu essas cartas para que nós fizéssemos a próxima série de exposições? Porque Paulo escreveu para uma igreja que recebeu o evangelho com alegria, mas estava enfrentando duras perseguições. Hoje nós temos uma igreja vibrante, louvado seja o nome do Salvador Jesus. Mas nós enfrentamos duras perseguições em um momento bastante complicado no nosso país, na vida, nas guerras ideológicas, onde nós precisamos estar firmados nas Escrituras. E é por isso que nós vamos estudar essa série. Quero pedir que você preste atenção nessa introdução da nossa série aos Tessalonicenses. Atrás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com 2 movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses 2 movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os 2 movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus.
Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1, que nós vamos estudar, em primeiro lugar, a oração que Paulo faz, de gratidão a Deus pela vida da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho. A série é sobre encorajamento em meio às lutas. É o que nós vamos estudar nesses próximos dias, nesses próximos domingos. Como nós devemos estar encorajados no Senhor, no meio das lutas e das adversidades. E o sermão de hoje, nós vamos destacar quais são as marcas de uma igreja que agrada a Deus. Essa é a oração de Paulo, orando pelos irmãos e se agradando dos irmãos. Primeiro aos Tessalonicenses 1, capítulo 1, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto das Escrituras: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês.
E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela manhã de vida que o Senhor nos dá e pela grande oportunidade que temos de aprender da Tua palavra. O que eu quero lhe pedir, Senhor, é que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco e nos dê instruções nas Escrituras, Deus, de como nós podemos manter uma vida digna, santa, plena do Teu amor e cheia do Espírito Santo no meio dos dias maus em que temos vivido, Senhor. É bem verdade que desde que o pecado entrou no mundo, o mundo experimenta dias maus, um após o outro. Mas também é bem verdade que a graça salvadora de Cristo Jesus achegou-se a nós para nos dar uma nova esperança, para transformar a nossa vida e para mostrarmos, Deus, a luz de Cristo nesse mundo mau. Por isso, Senhor, eu peço que a palavra nos ajude, que ela entre na nossa mente e no nosso coração, e nos ajude a viver de modo digno, e nos ajude, Senhor, a firmar a esperança que temos somente na pessoa de Cristo. É assim que nós oramos nessa manhã, no nome dele, do amado Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, como nós já vimos na introdução, Paulo e Silas pregaram em Tessalônica durante 3 a 4 semanas. Isso está narrado lá na carta, lá no livro de Atos, no capítulo 17, do verso 1 até o 9. E abençoadoramente, milagrosamente, maravilhosamente, é provável que essa igreja, a igreja de Tessalônica, tenha sido a igreja mais rápida a ser plantada em todo o Novo Testamento. Porque nesse período de 3 a 4 semanas em que Paulo e Silas ficaram ali pregando, houve muita perseguição, a ponto deles serem expulsos da cidade e terem que ir embora. Mas mesmo assim, a igreja foi estabelecida naquele lugar. Esse foi um acontecimento extraordinário, que chamou a atenção de todos, não apenas das lideranças da cidade, mas de todos que estavam à volta da cidade. E embora os desafios e as perseguições que as pessoas estavam sofrendo por terem abraçado o Evangelho fossem muito grandes, muito intensas, e Paulo vai tratar de vários aspectos no decurso dessas duas cartas, Paulo inicia a primeira carta, lembrando que ele foi expulso da cidade, ele não estava mais lá, colocaram Paulo para correr, por assim dizer, e Paulo, preocupado com esses irmãos que estavam sofrendo perseguição, recebeu a informação de que eles estavam bem, apesar da perseguição. E Paulo inicia essa primeira carta rogando a Deus e agradecendo a Deus pela fidelidade e a vida desses irmãos. E é nessa perspectiva que nós olhamos para esse capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, observando, estudando, analisando a oração que Paulo faz a Deus e os motivos que Paulo eleva a Deus uma oração de ação de graças, e nós podemos perceber que Paulo está deixando bem claro que aquela igreja tinha em si, na sua vida, na sua prática, no seu caráter, aquela igreja tinha como marca diante de toda a sua sociedade, que ela era uma igreja que estava buscando agradar a Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer nos nossos dias. Irmão, nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias complexos. Já falei e não vou cansar de dizer, enquanto esses dias não acabarem, talvez nós falemos isso até a volta do Salvador Jesus, dias estranhos, em que irmãos de fé se digladiam um contra o outro por questões externas à fé. Paulo, quando olha para a igreja de Tessalônica, reconhece que havia uma grande perseguição, inclusive estatal,
veja bem, a igreja ali sofria perseguição em 3 aspectos. Estatal, porque o Estado imaginava que aqueles irmãos iriam se levantar e insurgir contra o Estado, iam levantar um novo tipo de governo. Religioso, porque Paulo estava pregando um evangelho que era estranho aos fariseus ali da época. Paulo pregava um evangelho que não era o que eles queriam ouvir. Era um evangelho que estava quebrando as garras, os aprisionamentos da religiosidade judaica. E ainda uma perseguição gentílica, que era a perseguição do povo, que não estava nem muito para o Estado e nem muito para a religião, mas que recebeu aquela mensagem como incômoda, porque Paulo falava de pecado, de arrependimento de pecado. Como esse homem vem dizendo aqui para nós que agora nós somos pecadores, que os ídolos que nós servimos não servem mais, que toda a nossa estrutura de fé, totalmente politeísta, totalmente fundamentada em aspectos da idolatria greco-romana, agora não vale mais, só tem um Deus verdadeiro, e o Filho dele é Jesus Cristo que nos salvou. Ou seja, aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições de todos os lados. Mas quando Paulo recebeu informação acerca deles, Paulo se alegrou. E o que eu queria destacar, irmãos, é que será que se alguns irmãos de outras cidades, ou daqui mesmo, de outros bairros, que tipo de informação eles receberiam acerca de nós? Porque eles estão vivendo dias maus e nós estamos vivendo. Quando chegassem as informações da igreja presbiteriana do Jardim Alvorada a Maringá ou a fora de Maringá, que tipo de informação receberiam? Olha, estão firmes no Senhor. Não, estão firmes não, o negócio lá está pegando fogo, o negócio está tenso lá. Eles estão para fechar as portas. Ou então eles estão lá, mas é como se não tivesse, sabe? Eles vão ali, ficam ali no mesmo lugar, depois some, cada um para o seu canto, ninguém quer saber da vida de ninguém, ninguém se preocupa com ninguém. Que tipo de informação? Porque eu e você precisamos entender que o que Deus nos chamou a fazer é glorificá-lo com a nossa vida. E Paulo mostra aqui quais são as marcas de uma igreja que agrada a Deus. E a primeira marca que o apóstolo Paulo destaca, que seria importante, que na verdade é necessário que haja na minha vida, na sua vida e na vida da igreja como um todo, é que nós devemos mostrar uma fé viva e ativa. A primeira marca de uma igreja que agrada a Deus é a fé, uma fé viva e ativa. Perceba o que nos diz dos versículos 2 a 6, quando Paulo começa a fazer a sua oração. Versículo 1, ele se apresenta, quem estava escrevendo a carta, ele deixa bem claro, irmãos, estou com 2 companheiros aqui, eu, Silvano e Timóteo. Estamos escrevendo a carta, provavelmente Timóteo foi levar a carta para os irmãos. Estamos dando graças a Deus pela vida de vocês e rogando a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E aí Paulo diz o porquê disso. Olha o que diz dos versos 2 até o 6. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo isso, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram imitadores nosso e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Irmãos, uma marca de uma igreja que ama a Deus é uma igreja que tem uma fé viva e ativa. E como isso se dá? Se dá em permanecer fiel na palavra de Deus, mesmo em tempos de adversidade. Apesar das adversidades que a igreja de Tessalônica estava sofrendo, o apóstolo Paulo diz, eu me alegro em vocês, porque vocês não se afastaram de Deus, antes vocês se achegaram a Deus. Porque o evangelho chegou na vida de vocês com poder, e isso gerou graças. Isso fez com que Paulo se alegrasse, como nos diz no versículo 2, e Paulo diz a partir do versículo 3 os motivos, por exemplo, a operosidade da vossa fé.
de como vocês, a fé impactou a vida de vocês de uma maneira tão grande, que fez com que agora vocês agissem baseados no evangelho que vocês ouviram. Irmãos, fé viva e ativa é uma fé que transforma a nossa vida como um todo. Eu falo que a fé que transforma apenas o lugar que você congregava. Eu estava na igreja A, estou na igreja B. Ou eu não estava em igreja nenhuma e agora eu estou numa igreja qualquer. Isso, na verdade, não é necessariamente uma fé. Isso pode muitas vezes se aparecer com religiosismo. Porque a fé muda coisas que vão muito além do lugar onde nós congregamos. Ela muda as nossas estruturas interiores. A fé dos Tessalonicenses não era algo estático. Ela gerava trabalho em favor do reino. Paulo, quando ora, fala, irmão, sabe do que eu estou lembrando aqui, enquanto eu estou orando por vocês? Da operosidade da vossa fé. De como a fé de vocês tem gerado frutos. De como a fé de vocês moveu vocês a trabalhar pelo evangelho. É interessante que a igreja de Tessalônica corrobora a verdade pregada pelo Tiago, pelo meio-irmão do Salvador Jesus, Tiago, no livro que ele escreve, que ele diz que a fé verdadeira é uma fé carregada de prática. É uma fé que visita viúvas, órfãos, é uma fé que busca saber se os irmãos têm alguma necessidade e abençoa os irmãos na sua necessidade. É uma fé que ora, é uma fé que corrige, é uma fé que visita, é uma fé que preocupa, é uma fé que ensina. Essa é a fé. Paulo diz, eu oro agradecendo a Deus porque a fé de vocês é viva, ela é de fato ativa. Ela não fez com que vocês saíssem do judaísmo e entrassem para o cristianismo apenas como um lugar em que vocês visitam, mas ela mudou a estrutura de vocês. Paulo diz mais, que uma fé viva e ativa, ela tem dedicação do amor. Faz com que o amor mova os nossos corações. Irmãos, se tem algo que é bom, é amar a igreja. Se algo que é bom é a comunhão. Eu estou morrendo de saudade do tempo da gente poder fazer aqueles almoção, todo mundo junto, e olhar para o rosto do irmão e dar aquele abraço apertado, e perguntar para você como é que você vai, conversar de pertinho, e visitar as casas com mais prontidão. Hoje a gente sai para fazer visita, uma por dia, com preocupação, né? Eu lembro de às vezes que a gente visitava 2, 3 casas, sair, passava num, passava na outra. Às vezes estava até sem avisar mesmo, né? Hoje não dá, né? Hoje tem todo um processo aí higiênico de visitação e por aí vai. Irmãos, uma fé ativa é uma fé que gera amor pela igreja, pelo povo de Deus, que faz com que nós nos amemos uns aos outros, que o crente goste do crente, que ame o crente, que queira abençoar a vida do crente. Paulo estava dizendo, eu fui informado que mesmo no meio da tribulação vocês estão se amando. E Paulo diz mais, que essa fé viva e ativa, ela gera firmeza na esperança em Jesus. Talvez isso devesse ser pregado todo domingo para nós aqui. A nossa esperança deve estar somente em um lugar. A nossa esperança não está em estruturas de poder, em ideologias, em diplomas, em salários, em trabalhos, em lugares, em denominações. A esperança está em Jesus. Paulo fala, eu me lembro da firmeza da esperança que vocês têm em Cristo. E por que Paulo diz isso? Porque aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, irmãos. Tinha gente que estava sendo levado no tribunal porque havia abraçado a fé cristã. E agora ele estava sendo levado no tribunal porque ele era considerado um inimigo do Estado. Diga-se de passagem, o irmão Jason, aqui da igreja de Tessalônica, nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, teve que pagar fiança para poder ser liberado. E qual era a acusação? Esse cara agora é crente. Ele está recebendo um evangelho diferente aí. Muitos eram tentados a debandar da fé. Hoje nós temos visto o povo se afastar da fé por coisa muito menor que isso. Um dos movimentos que tem crescido nos nossos dias é dos desigrejados. Vou te falar um negócio para você. Existe desigrejado? Existe, ponto. Anota aí. Existem desigrejados. O que não existe é crente desigrejado. Se é crente, ele está na igreja. E se ele está desigrejado, ele não é crente. Por quê?
Porque a firmeza do crente não está em que os irmãos sejam completamente perfeitos. Você não tem essa ilusão de que a gente vai ser perfeito aqui, não, né? Quem tem a ilusão aí? Quer te desiludir. Porque aqui, meu irmão, o pessoal fala que a igreja é um grande hospital, fala que aqui é um grande UTI. Daquelas a céu aberto, sabe? Porque todos nós precisamos de um remédio que só o Salvador pode nos dar. Jesus. Aqueles irmãos, embora estivessem sendo perseguidos, mantinham firmeza na esperança de Cristo Jesus. Eles aguardavam a vinda do Salvador. Eles sabem que ainda por um pouco tempo, aquele que há de vir, virá. Nós vamos nos manter firmes, porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória vindoura que nós aguardamos. Isso é uma marca de uma igreja viva. Isso é uma marca de uma igreja que agrada ao Senhor. Essa fé viva e ativa que, de fato, faz com que nós esperemos Cristo, apesar de todas as adversidades, apesar das nossas falhas, irmãos, e a gente tem muita. Eu amo o aspecto de igreja, porque aqui, irmão, a gente aprende a se tratar. Eu piso no seu calo, você pisa no meu, eu tenho que te perdoar, você tem que me perdoar. Eu oro por você, você ora por mim. E a gente vai crescendo, e a gente vai se espinhando no meio do caminho, e a gente vai crescendo espiritualmente, amando mais, tolerando mais. Aí, de repente, aquele que pisou no meu calo, eu fico sabendo que ele passa necessidade, e o Senhor fala, é a sua mão que eu vou usar para abençoar a necessidade dele lá. Fala assim, homem, ele pisou no meu calo. Eu falei, não tem problema, mas eu abençoei sua mão, agora você abençoa a vida dele, e cura o calo seu, e cura a vida dele, e Deus vai tratando da gente e a gente vai crescendo espiritualmente. Por quê? Porque a nossa esperança não está nas coisas daqui. Nós sabemos que existe algo mais pelo qual nós lutamos, vivemos e existimos, que é a glória do Salvador Jesus. Paulo fala, ó, eu me lembro de como vocês estão sendo firmes na fé, mesmo no meio das adversidades. Paulo diz mais, essa igreja que agrada a Deus, é uma igreja que dá provas da eleição. Aqui nós, bons presbiterianos, cremos na eleição que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Cremos que a salvação, ela é um ato único, exclusivo da graça e da bondade de Deus, que não há nada em nós. Eu creio nisso, você crê nisso, e quem não crê entra na sala de catecúmenos que a gente vai abrir daqui uns dias para estudar tudo de novo, tá? Não tem problema, a gente vai, todo ano vai ter 2 salas dessas aí para você rever. Né? Por quê? Por que nós cremos assim? Porque a Bíblia diz que a salvação é do Senhor. Mas, perceba, a salvação, ela precisa também dar frutos. E Paulo diz ali, olha, nós sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Por quê? E ele explica no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou para vocês só de palavra. Vocês não acharam bonito? A questão não foi discurso. A questão não foi apenas de oratória. A questão não foi apenas de profundidade teológica, de conhecimento, de filosofia. A questão é que o evangelho chegou a vocês. Perceba, versículo 5. Em poder. A ideia aqui, a palavra original é dínamos. A ideia do poder aqui é algo que é transformador e contra o que não podemos resistir. Essa é a ideia. É a graça irresistível de Deus. O evangelho chegou em vocês e destruiu as estruturas de defesa de vocês, de maneira que vocês foram transformados por completo. E ainda que lutem com os seus pecados, vocês já não são mais as mesmas pessoas. Vocês estão dando prova disso. Paulo diz mais. O evangelho chegou em vocês no Espírito Santo. É o próprio Deus quem convenceu vocês. Paulo está dizendo aqui, eu sei que não foi o meu poder de pregar, foi o poder de Deus em transformar. Eu sempre comentando com alguns amigos pastores, acho que eu já falei isso com o pastor Márcio também algumas vezes, e toda conversa que a gente tem pastoral, e quando o pastor fala do quê, irmão? De igreja, conselho, finanças, e sermão. Você encontrou 2 pastores conversando, se eles não estiverem falando de uma dessas 4 coisas aqui, você fala, tem alguma coisa errada com o pastor. Ele está com alguma coisa nele. O pastor fala sempre essas coisas. Reunião de presbitério, relatório, essas coisas. Mas a gente fala de uma maneira leve, boa. E eu lembro que quando eu converso com os irmãos sobre pregação, eu falei, irmãos, deixa eu falar um negócio para você.
Eu até aprendi nesses 25 anos, 22 anos de pastorado, que a melhor coisa que você pode pregar é o evangelho. Porque quando você está mal, e tem dia que o pastor está mal, tá? Tem dia que você está pregando aqui, o negócio está tenso. Tem dia que você vai pregar sobre casamento e amor no lar, você brigou com a esposa está no primeiro banco, não é hoje não, viu, irmão? Está tudo tranquilo. Mas você brigou e ela está no primeiro banco, você está falando assim, porque você tem que amar e perdoar, e ela está assim para você. Minha cunhada, quando está mais assim, com meu irmão, que é pastor também, ela olha para ele e fala, é assim, né, pastor? Eu falo, meu Deus, para que ser dura desse jeito, né? Para que umas palavras tão pesadas nesse sentido? Mas tem dia que você não está bem. É por isso que é bom pregar o evangelho, porque embora você não esteja bem, o evangelho é sempre bom. A verdade da palavra de Deus, ela tem o mesmo poder, esteja na boca de quem estiver. A verdade da palavra de Deus é tão poderosa que Deus pode levantar uma mula para falar com Balaão. Porque o poder não está em quem fala, mas está no interlocutor divino, que é o Espírito Santo. Paulo fala, eu sei que o evangelho que eu preguei não chegou a vocês pela força da minha palavra, da minha persuasão. Você acha que Paulo não tinha luta, irmão? A gente olha daqui para Paulo, acha que estava tudo top. Paulo fala que ele tinha medo, ele temia que, tendo pregado a muitos, ele não fosse reprovado. Agora, se o apóstolo Paulo pensar isso, você nem imagina as coisas que eu penso. Porque se Paulo temia ser reprovado, eu falei, Senhor, é uma dependência constante da graça. Paulo fala, o evangelho chegou em vocês no poder do Espírito e ele transformou vocês. Paulo diz mais, esse evangelho chegou para vocês em plena convicção. Olha que coisa tremenda. Não é uma informação que eu recebi. Não é uma ilustração. O evangelho não é algo novo que eu aprendi diante de tantas coisas que eu aprendi. Eu não recebi um volume a mais da Barça, só que agora com conteúdo cristão. Nem tem Barça mais, né? Os novos nem sabem o que é isso, né? É bom. Hoje é Google, né? O evangelho chegou para vocês e por conta desse poder de Deus e por conta dessa ação do Espírito Santo, gerou em vocês uma convicção inabalável, a ponto de levá-los à disposição de morrer por causa do evangelho. Uma fé viva e ativa é uma fé que mexe nas nossas convicções, nos nossos valores. Uma fé viva e ativa é uma fé na qual o evangelho nos atinge de tal maneira que agora eu estou disposto a morrer por Cristo. E Paulo diz mais, versículo 6, ele fala, olha o que foi gerando, irmãos, essa fé viva e ativa. Agora vocês são imitadores meus e do Senhor. Paulo tinha acabado de ser expulso da cidade para não ser morto. Paulo já estava naquele processo de perseguição, experimentaria algemas, cadeias e, por fim, o martírio. Mas Paulo buscava imitar o Salvador Jesus em tudo. Ele escreve, inclusive, aos irmãos filipenses, aos Efésios e aos filipenses, que eles de fato imitem a Cristo, que eles tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Paulo olha para esses irmãos de Tessalônica, fala, irmãos, vocês estão agradando a Deus de tal forma que agora vocês estão imitando o Salvador. Mesmo sofrendo, vocês continuam pregando o evangelho, mesmo sofrendo, vocês continuam amando. Jesus na cruz do Calvário, sendo, depois de açoitado, depois de vexado, depois de pregado naquele madeiro, ter pedido água, tendo-lhe sido oferecido vinagre, no meio de dois ladrões, com as pessoas rindo dele, dizendo, desce daí, você não é o Cristo, você não é o cara, o bom. Jesus ainda olha para aquele povo e fala, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Vou fazer uma sessão confessionária aqui, só nós. Só nós. Se você está lá na cruz, e você tem o poder que Jesus tem nas mãos. Imaginem. O poder de sustentar. A Bíblia diz que ele sustenta o universo pela palma das suas mãos.
Max Lucado, no livro Ele Escolheu os Cravos, em um dos capítulos, ele diz: não imagine você que por um instante sequer, se Jesus falasse, acabou, ninguém vai pôr cravo na minha mão, ninguém colocaria. Ele é o próprio Deus. Imagine você, se você tivesse esse poder todo nas mãos, essa é a oração que você faria para o Pai no céu? Perdoa eles? Eu acho que a gente estaria muito mais próximo da oração de João, que é o discípulo do amor, conhecido como do amor. Nós não estamos falando do Pedro, que cortou a orelha lá do soldado. Nós estamos falando do João. O Senhor manda fogo do céu, mata tudo. Acho que seria essa a nossa oração. Mas perceba, Paulo diz que nós temos que abrir mão das nossas vontades e percepções pecaminosas e imitarmos a Cristo. E Paulo olha para a igreja de Tessalônica e fala: irmãos, eu louvo a Deus, eu estou orando por vocês, porque eu me lembro que agora vocês são imitadores de Jesus também, vocês estão seguindo o modelo de Cristo. Por quê? Porque vocês receberam a palavra de Deus com alegria no Espírito Santo do Senhor. Irmãos, como é bom olhar para uma igreja que ama o Evangelho, porque é esse Evangelho que nos transforma. Talvez você esteja ouvindo esse sermão e fale: pastor, eu estou longe desses negócios todos aqui. Talvez se Paulo fosse escrever de mim, as palavras seriam outras. Mas quando nós recebemos esse evangelho transformador, essa graça do Senhor vai nos transformando de glória em glória na imagem do Salvador Jesus. Porque a fé é viva e ativa. E Paulo diz: vocês receberam isso com a alegria que vem do Espírito Santo. E ainda com respeito a uma fé viva e ativa, essa fé faz com que o nosso foco também seja mudado. Você percebe como é que uma fé viva e ativa muda tudo, irmãos? Olha aqui. Operosidade no trabalho, amor, firmeza na esperança, frutos da eleição, receber o poder do Senhor, Espírito Santo, convicção, imitador de Cristo. Por que acontece tudo isso? Porque o foco agora é na graça de Deus e não nas circunstâncias que nos cercam. Parte final do versículo 6 diz: recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Hoje nós temos vivido dias de uma fé utilitarista, onde nós amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E às vezes a gente até nega o sofrimento. Hoje o sofrimento é negado, irmãos. Ninguém gosta de sofrer. E muito do que é pregado diz que se você está sofrendo, está errado. Eu digo, se você está reclamando de estar sofrendo, que está errado. Porque o sofrimento é inerente dessa vida. Reverendo Augusto Nicodemos diz que os sofrimentos são uma ferramenta de Deus para dar saudade na gente no céu, para fazer a gente desprender um pouco das coisas aqui. Porque se largar a gente sem sofrer, nós não queremos ir para o céu de jeito nenhum. Sofrendo, a gente já não quer muito ir. A gente quer esticar a mão um pouquinho. Quer ficar mais uns anos. O apóstolo Paulo diz que aquela igreja havia se desprendido completamente das coisas aqui. Porque apesar dos sofrimentos, eles continuavam alegres com a palavra que receberam, porque a sua esperança estava no Senhor. Irmãos, quais são as marcas de uma igreja que agrada a Deus? A primeira delas é uma fé viva e ativa. Eu e você somos chamados a isso. Uma fé viva e ativa. Segundo lugar, o amor pela palavra. Uma igreja que agrada a Deus. Então, ela tem uma fé viva e ativa e ela ama a palavra de Deus. Ela ama as Escrituras. Ela ama o estudo bíblico. Ela ama tudo aquilo que é e emana da palavra do Senhor. Olha o que diz os versículos 7 e 8. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Perceba, irmãos, uma igreja que ama a palavra é uma igreja que acaba se moldando pela palavra e torna-se modelo para os outros. Quando Paulo diz que esses irmãos se tornaram modelo, significa que esses irmãos abraçaram a verdade da palavra de Deus a tal ponto que eles foram moldados em todos os aspectos pela palavra. As suas vidas não foram mais as mesmas. Seus casamentos foram mudados,
a educação dos filhos foram mudadas, a forma como eles veem dinheiro, trabalho, relação com os outros, foi tudo mudado. A forma como eles veem igreja, a forma como eles veem comunhão, a forma como eles veem culto, a forma como eles lidam com dinheiro, a forma como eles trazem dízimos e ofertas, foi tudo mudado, porque agora eles estão moldados pela palavra a tal ponto que as demais igrejas poderiam olhar para eles e seguir do jeito que eles estavam seguindo. Eles se tornaram um modelo. Esse copo, por exemplo, aqui, para que ele fosse feito em escala, alguém precisou fazer um modelo, um molde perfeito, para que todos os demais copos seguissem aquele molde. E se todos os demais copos seguirem aquele molde, todos serão assim. Paulo está dizendo que a palavra havia chegado aos irmãos de Tessalônica de tal forma que se todos copiassem aquilo que aqueles irmãos estavam fazendo, todos iriam agradar a Deus. Eles se tornaram um modelo para todos os crentes. Só dali? Não, de toda a região da Macedônia e da Acaia, porque a palavra de Deus era aplicada à própria vida. Irmãos, não que nós devamos desejar ser a igreja que as pessoas vão copiar, mas nós devemos desejar amar a Deus com tal intensidade, amar a palavra de Deus com tal intensidade, permitindo que ela nos molde de tal maneira, que se esses irmãos nos copiarem, eles estão no caminho bom. Eles estão no caminho certo. Por quê? Porque nós fomos moldados pela palavra, copiamos o andar de Paulo, que copia o andar de Cristo. Um processo. Diz mais, esse amor pela palavra dos irmãos não apenas os moldou, eles não prenderam a palavra para eles. Eles amavam tanto a palavra que soltaram a palavra. Eles divulgaram a palavra. Versículo 8 diz, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. A palavra não chegou para vocês e falou, que bom, vamos ficar aqui. Vamos estudar aqui, pastor, fazer uma grande escola bíblica aqui. Nem põe mais esse negócio na internet, vamos fechar só nós aqui, para a gente ter mais tempo de estudar só a gente, debruçar na palavra de Deus. Não vamos esse negócio de investir lá fora, vamos investir aqui dentro, pastor. Vamos melhorar os espaços só para a gente ficar aqui. Paulo diz, não. Vocês receberam a palavra, foram moldados por ela e amam tanto a palavra que vocês falam, gente, aquilo que moldou nossa vida tem que moldar a vida de todo mundo, porque o evangelho do Senhor é o poder de Deus que transforma vidas, que salva, que nos mudou e que pode mudar todo mundo. A partir da igreja de Tessalônica, o evangelho repercutiu na Macedônia e na Acaia. A ideia de repercutir aqui é a ideia de um instrumento, como uma bateria, por exemplo. Você bate, faz aquele barulhão, que o barulho não consegue ficar naquele mesmo lugar. Essa é a ideia de repercussão. É que o barulho que o evangelho causou na vida daqueles irmãos foi ouvido por todos aqueles que o cercavam. Quando o evangelho nos atinge, irmãos, tem que fazer um barulhão. Os nossos vizinhos não podem ver a gente mais como é que era. Porque o evangelho mudou. Eles têm que ouvir agora o som do evangelho. Nossa casa, nossos parentes, nossa família, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, nossa escola, todos os lugares. Porque essa palavra vai repercutir a partir de nós. Isso agrada a Deus. Paulo orava pela igreja grato porque havia essa marca na igreja de Tessalônica. E mais, eles amavam a palavra a tal ponto que o testemunho que eles estavam dando era algo firme demais. Versículo 8, a parte final. Mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. É importante a gente lembrar do contexto. O Salvador Jesus tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, encontrou com Paulo na estrada de Damasco. Paulo tinha cartas para prender os cristãos em Damasco e ele teve um encontro transformador com o Salvador Jesus. Naquele momento, Paulo ficou cegado, teve aquela
conversa com o Salvador. Quem és tu? Eu sou aquele que você está perseguindo. Por que você está me perseguindo? E Paulo foi mandado na casa de Ananias, que nem queria receber Paulo, diga de passagem, com medo. Falei, esse cara vai vir aqui matar a gente. Mas Jesus falou com Ananias, recebe Paulo, porque esse é um vaso que eu escolhi. Então, o evangelho, que até então estava restrito ao grupo ali de Pentecostes, aos judeus cristãos, agora estava sendo levado aos gentios. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo estava pregando fora do gueto judaico. Paulo estava expandindo as estruturas. Então, perceba, quando Paulo pregava em uma cidade e ele ia para outra cidade, a cidade passada era mais ou menos como se fosse um portfólio do evangelho. Olha como é que aqueles irmãos receberam o evangelho. Há comparações, por exemplo, nós temos a sala aqui dos bereanos. Paulo diz que os bereanos, inclusive, em alguns aspectos, eram mais... agora esqueci a palavra. Eles eram mais atentos, por exemplo, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Eles iam atrás conferindo. Sei que está pregando, está aqui dentro, está certinho. Paulo diz que esses irmãos que receberam o evangelho em Tessalônica, quando Paulo ia pregando o evangelho em outros lugares e comentavam acerca de Tessalônica, Paulo não tinha que dizer mais nada. Porque o testemunho que chegava acerca desses irmãos era um testemunho límpido, claro, um testemunho de transformação, um testemunho de gente que tinha uma fé viva, ativa e que amava e vivia a palavra de Deus. Não temos necessidade de dizer nada acerca do testemunho de vocês. É mais ou menos assim, como se você estivesse lá no seu trabalho e chegasse um outro irmão e, porventura, você cumprimentasse a paz. A gente não tem muito costume, né? O presbiteriano é mais distante com isso aí, né? Mas não tem problema. Paz do Senhor, irmãos. O outro fala, paz do Senhor. E o rapaz que trabalha com você falou, paz do Senhor. Mas vem cá, esse cara trabalha, esse cara é crente. E a gente tem que fazer aquela definição. Não, é que é assim, você tem que ver, né? É crente, mas todos nós estamos num processo, estamos caminhando, sabe? Acontece nas melhores igrejas, nas melhores famílias. A gente começa com aqueles discursinhos que são socialmente aceitos ou politicamente corretos, porque tem gente boa em todo lugar, e tem gente ruim em todo lugar, e a gente fica até meio milindrado para tentar explicar que tipo de crente era aquele irmão. Paulo diz, olha, quando falam de vocês, eu não preciso dizer nada. A fé de vocês repercutiu de tal forma que quando eles falam, ó, nós ouvimos lá dos irmãos de Tessalônica, Paulo fala, é isso mesmo. Esses irmãos estão firmes no Senhor, porque são uma igreja que agrada a Deus. Terceiro e último lugar. Quais são as marcas de uma igreja que agrada a Deus? A firmeza na esperança em Cristo Jesus. Irmãos, a fé vive ativa, é desejável, é importante, agrada o Senhor. O amor pela palavra é desejado, é importante e agrada o Senhor. Mas isso só vai acontecer de fato na nossa vida se o Evangelho nos atingir e mudar a nossa perspectiva de esperança. Porque um dos nossos grandes problemas é que, por mais que nós falemos do céu, muita da nossa esperança está aqui. Parece que a gente começa a entender Deus, ou nós queremos entender Deus, a partir de alguns benefícios que recebemos aqui. Uma cura, um emprego, um aumento de salário, dinheiro, a compra de uma casa, de um carro, a vinda de um filho esperado. Paulo, quando ele escreve para aqueles irmãos, ele termina o capítulo 1, que é uma oração, falando que algo que agradava a Deus na vida daqueles irmãos é que a esperança deles estava em um único lugar, a saber, na pessoa de Cristo Jesus. Versos 9 e 10, Paulo diz assim, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como,
deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Algo fantástico que aconteceu com aqueles irmãos é que antes do evangelho chegar na vida deles, eles tinham outros referenciais de fé e de vida. Já falei aqui do politeísmo que era vigente naquele momento, da idolatria politeísta greco-romana. Eles criam em vários deuses, eles criam em várias divindades. Na verdade, irmãos, o politeísmo, ele não é uma fé em vários deuses, ele é uma fé em um único Deus, em você, que escolhe aquilo que você quer crer. O politeísmo nada mais é do que o estilo de fé self-service. Igual você chega naqueles restaurantes, tem aquele monte de comida lá no richô, você fala, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto mais, eu ponho bastante, esse aqui eu gosto menos, eu ponho pouco, esse aqui é cobrado à parte, eu nem vou pôr, porque já está ficando caro, esse prato aqui. É assim. O politeísmo é isso. Eu quero uma fé com uma pitada desse Deus, uma pitada daquele Deus, daquele ali eu gosto um pouquinho, daquele outro eu gosto de outro pouquinho. Tem gente que é politeísta cristão. Pastor, não existe. Você está inventando coisa. Tem. Como? Ó, desse evangelho de Jesus eu gosto desse negocinho aqui, desse outro aqui eu não gosto, não. Eu gosto da paz do amor, do perdão, da graça, mas aquele negócio de condenar, de pecado, de arrependimento, de tomar a cruz e seguir. Ah, não, essa parte aí não é muito boa, não é comigo. Do Deus, eu gosto daquele Deus que senta no céu e abençoa todo mundo. Aquele que governa, que fala, não, agora do meu jeito. Não, isso aí não pode, não. Como Deus pode fazer um negócio desse? A gente ouve o povo falando isso aí. Pastor, você acha que Deus pode fazer isso? Fala, irmão, você pode não acreditar, mas Ele pode. Pode. Digo mais, se tem alguém que pode, é Ele. Tem mais ninguém. Paulo, quando trouxe o evangelho aos irmãos de Tessalônica, a primeira coisa, ou melhor, é tudo concomitante, mas uma das coisas que aconteceu é que eles abandonaram o sistema de fé, de perspectiva que eles tinham até então. Eles abriram mão de tudo. Eles falaram, espera, esse evangelho é tão poderoso que nós precisamos crer dessa forma, porque a outra forma estava errada. Na verdade, nós estávamos correndo atrás daquilo que a nossa mente queria. E eles abandonaram a idolatria impregnada na sua cultura. E Paulo diz isso, olha, quando o evangelho chegou a vocês, quando a palavra chegou a vocês, vocês abandonaram todos os ídolos. Vocês renunciaram ao estilo de vida, ao conjunto de valores que vocês tinham. Agora vocês tinham uma nova perspectiva de vida. Agora vocês não estavam mais vivendo porque todo mundo vive assim. Isso é um problema, viu, irmãos? Porque se nós abraçamos o evangelho, mas ainda temos esse estilo de vida, dizendo, pastor, todo mundo vive assim, significa que nós não abrimos mão dos valores passados. Significa que os ídolos ainda estão latentes e vigentes no nosso meio. E é importante a gente lembrar, irmãos, que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Não é apenas uma imagem de barro, de madeira, uma pintura, uma figura, uma gravura, um santo, uma estátua. Isso são aspectos externos da idolatria. Mas existem idolatrias internas, sistemas de valores que nós temos tão arraigados na nossa vida que a gente não quer largar por conta do evangelho. A gente está tão abraçado naquilo ali que a gente fala, mas se eu for acreditar agora nessa palavra do Senhor, vai destruir tudo aquilo que eu vivia. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder status, eu vou perder um monte de coisa. Mas o evangelho diz isso. Por exemplo, quem roubava, agora não rouba mais. Vai trabalhar. Para quem vivia na folga, roubando os outros, trabalhar é um negócio pesado demais, velho. E você acha que parou por aí? Você vai trabalhar para ter para você e para ajudar os outros. Esse é o evangelho.
O evangelho é aquele que encontra mulheres adúlteras no meio do caminho, as perdoa e não manda para casa para adulterar de novo. Diz assim, vai e não peca mais. Fala, mas eu fui perdoado, mas agora como é que eu vou fazer? Acabou com o meu estilo de vida. Acabou com tudo que eu fazia. Esse é o evangelho. O evangelho é aquele que nos transforma por completo. E que às vezes vai pedir para que a gente renuncie prazeres. Ainda aos Tessalonicenses a gente vai falar sobre questão até da incontinência sexual. É o evangelho. Pastor, mas isso é difícil demais. São ídolos que dominam o nosso coração, a nossa mente. Paulo diz, vocês abandonaram todos e abraçaram um novo estilo de vida. Ídolo não é algo que é de madeira, metal, pedra. Ídolo é tudo aquilo que nos domina. Ídolo é tudo aquilo pelo qual nós estamos dispostos a pecar, se não tivermos. Isso é um ídolo. O emprego pode ser um ídolo. O filho pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. O carro, a casa, o esposo, a esposa pode ser um ídolo. Se eu estou disposto a pecar para conseguir aquilo, é um ídolo. Paulo diz assim, quando o evangelho chegou no meio de vocês, vocês abriram mão dos ídolos. Teve gente que começou a ser perseguido, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que, falamos aqui do Jazão, que teve que pagar dinheiro para poder ser liberto porque era cristão. Talvez o evangelho seja financeiramente um dos piores negócios para quem é desonesto. Por quê? Pastor, mas eu vou ter que pagar imposto, eles estão roubando lá. Deixa eles roubar lá. Você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas se eu pagar o imposto, eu não vou ficar rico. Mas vem cá, o seu sustento vem do imposto que você deixa de pagar ou do Deus que põe a mão sobre você e te alimenta com tudo aquilo que é necessário? Valores. Pastor, mas desse jeito não vai dar para trocar de carro todo ano. E quem disse que você precisa? Trocar de carro todo ano. O evangelho muda tudo, transforma tudo. E Paulo diz que isso é fruto do quê? De uma conversão genuína. Versículo 9, no que refere-se a vós, no que se refere a vocês, olha ali, versículo 9. As pessoas desses lugares falam de como a nossa chegada no meio foi boa no meio de vocês. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Vocês mudaram de caminho. Vocês pegaram uma nova rota. Vocês saíram daquela velha estrada. Hoje teve uma sala aí que teve a porta estreita. Eu ia ter dificuldade de entrar nessa sala hoje, né? Nós fazemos regime para assistir uma aula lá outra hora. Vocês saíram do caminho largo e entraram pelo caminho estreito. Vocês se converteram a Deus. Diz mais, olha ali, irmãos. A firmeza na esperança de Cristo fez com que eles escolhessem a Cristo e que eles trabalhassem para o Cristo, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E diz mais, agora a esperança deles não estava nas coisas que eles poderiam angariar aqui, mas a esperança deles estava no céu. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja que agrada a Deus, tem a sua mente, o seu coração mudado de tal forma que agora os seus valores são valores do reino. É por isso que Paulo diz, eu considero as coisas que eu tenho aqui como esterco. E essa é a palavra, né? Digo mais, esterco é uma boa tradução para o termo que Paulo usa. Por que é uma boa tradução? Ou melhor, é uma tradução bondosa. Porque a ideia que nós temos de esterco é que é algo reaproveitável, que pode ser usado numa terra, por exemplo. O que Paulo está querendo dizer é que ele considerava as coisas angariadas aqui como uma espécie de excremento inutilizável. Perda total.
Eu estou disposto a perder tudo isso para ganhar Cristo. Você entende o que é isso? Aqueles irmãos haviam abandonado os ídolos, pegaram uma nova rota, converteram-se a Deus, agora servem Deus, e a sua esperança está na vinda de Jesus. Onde está a sua esperança? Se a nossa esperança estiver em qualquer outro lugar, que não seja na volta do Salvador, que acabará de vez com o pecado. Irmão, a gente vai viver no céu sem pecado. Já parou para pensar nisso? Cantamos aqui, sem pranto, sem angústia, sem dor. Perfeição. Se a nossa esperança estiver em casa, trabalho, qualquer outro lugar, a gente precisa repensar. Talvez a gente ainda não tenha se convertido. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo, fomos salvos para viver no Senhor, em tudo aquilo que a gente fizer. Mesmo no meio ao mundo mau, mesmo no meio a dias maus, mesmo no meio a brigas ideológicas, políticas, teológicas, filosóficas, educacionais e por aí vai. Recebi um meme esses dias de um amiguinho, pô, ficar mandando aquelas figurinhas lá no WhatsApp, tem umas boas. A que eu recebi esse dia é o seguinte: calma, vai piorar. O mundo jaz no maligno. A nossa esperança não é que o mundo melhore, é que o Senhor nos leve para si. Essa é a nossa esperança. E nós precisamos estar firmados nele. Como a gente pode ser essa igreja que agrada o Senhor? 3 maneiras. Paulo orou pela igreja de Tessalônica. Primeiro, mantendo uma fé viva e ativa. O evangelho não é uma ideologia. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. O evangelho não é ideologia ou uma ideologia que nós alcançamos. O evangelho é o poder de Deus que nos atinge por completo e nos molda por completo. Ele precisa gerar em nós os seus frutos que Cristo traz em nós. Uma fé viva e ativa. Segundo, qual a marca? Amor pela palavra. Irmãos, se você não gosta muito de ler Bíblia, escola bíblica, de culto, dá uma repensada aí. Lembra, existe desigrejado, o que não existe é crente desigrejado. Né? Pensa, faz uma análise aí. A palavra deve habitar em nós, nos tornar modelos. A palavra deve emanar de nós através da pregação. A palavra deve ser vista em nós através do testemunho. E por fim, firmeza na esperança em Cristo Jesus. Abandonando o mundo, as idolatrias do mundo, as esperanças do mundo, as perspectivas do mundo, confiando no Senhor, foco no céu o tempo todo. Que o Senhor olhe para nós e que veja em nós essas marcas de uma igreja que agrada o seu nome. Que o poder do Evangelho, recheado da graça no Espírito Santo de Deus, nos mova a Cristo todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você.